Diz que a graça e a paz nos é acrescentado pelo conhecimento de Deus. Amém? Não há graça, não é paz, amada, se não houvesse o conhecer Deus. Então, porque nós somos sábios e inteligentes, vamos acatar no nosso coração o conhecimento de Deus. Amém? Aleluia, eu estou muito feliz por ver meus irmãos Jussier e Joanice de volta à Terra Santa, amém? Carregados da glória de Deus para transmitir as mensagens dos céus para o nosso coração, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Mas, querido, nós estamos nessa manhã para aprendermos do Rei da Glória, amém? Eu estava meditando ali enquanto estava o louvor aqui, e me veio ao meu coração a respeito de graça. Amado, a graça para estarmos aqui, a graça para ministrarmos a palavra de Deus. E quando nós não fazemos a obra de Deus, dependendo da graça, nós fazemos na força do nosso braço, e quando é na força do nosso braço, há cansaço e há fadiga. Mas quando nós fazemos, amado, pela graça de Deus, pela unção do Espírito, tudo, amado, coopera para o nosso bem. Amém? A graça de Deus, amado, é um favor não merecido. A graça de Deus é o poder de Deus em manifestação para nós. Amém? Estamos em pé por causa da graça de Deus. Estamos vivos por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia. Amém, queridos? Então a graça de Deus, diga assim, a graça de Deus me basta. Amém? Diga assim comigo, eu vim nessa manhã para receber a semente incorruptível da palavra de Deus. Amém, amado? A Bíblia diz que passarão céus e terra, mas as suas palavras, elas permanecem para sempre. Diga para sempre. Digo, tudo muda, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E ela é viva e eficaz, e é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Amém, amado? A palavra de Deus tem poder. Eu vi uma frase de uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, e achei aquilo tremendo. Ela disse que o poder não está no semeador, mas o poder está na semente. Então o poder não está em nós, mas está na semente daquele a qual enviou. Deus nos enviou para pregar as boas novas, amém? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, o qual Ele nos ungiu para pregar as boas novas, para pôr em liberdade o cativo e o oprimido. Amém, amado? Nada pode invalidar essa palavra, nada pode envelhecer essa palavra. Amado, pode se levantar circunstâncias, pode se levantar, mudar reino, mudar governo, mudar estação, mudar lugar, mas a palavra de Deus, ela é a mesma aqui, seja em qualquer outro lugar. Ela é a mesma para sempre. Nós não podemos tirar os nossos olhos da palavra. O problema é que nós estamos tirando os olhos da palavra, estamos olhando para as circunstâncias, estamos olhando para os problemas, mas tiramos os olhos da palavra. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E Ele não é homem para que minta nem se arrependa. Agindo Deus, quem impedirá? Diga ninguém. Diga ninguém pode invalidar a palavra de Deus. Amém? Abre a sua Bíblia, eu quero iniciar aqui. Provérbio, por favor, amém? Eu quero falar nessa manhã a respeito da autoridade que foi dada à igreja. Amém, amado? Diga a autoridade do crente. Amém, amado? Você recebeu uma autoridade. O que você está fazendo com a autoridade que foi lhe dado? Olhando as coisas acontecer e ficando alheio às verdades que já foi ensinada a mim e a você. Precisamos, amado, avançar contra as obras infrutíferas das trevas. As trevas não é maior do que o que está em nós. As trevas não podem parar a verdade de Deus. Porque a Bíblia diz, amado, que maior é o que está em nós. Maior é o poder de Deus que está em nós. Maior é a verdade dessa palavra que está em nós. E nada pode invalidar essas verdades. Amém? Aleluia. Você vai se animar mais. Você vai ficar mais crente no final desse culto. Amém? Aleluia. Vamos lá em Provérbio, por favor. Provérbio 4. Eu amo isso aqui, eu vou repetir quantas vezes for necessário. Estava falando ali com Vanusa a respeito, por que as mesmas pregações, por que as mesmas coisas, porque eu e você ainda não estamos praticando.
Porque se estivéssemos praticando, não estaríamos falando as mesmas coisas. Se for necessário falarmos sobre o novo nascimento, você vai ter que ouvir, para que a misericórdia de Deus está alcançando você a respeito da nova realidade que você é em Cristo Jesus. Deus nos alcança, amado, na condição que nós nos encontramos, porque Ele é cheio de misericórdia e bondade, e Ele tem nos alcançado. Ele tem todos os dias ensinado as suas verdades para nós, mas precisamos, amado, abrir o nosso coração. A Bíblia diz: recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Amado, com mansidão é sem orgulho, é recebendo ela como ela está escrita, aceitando ela como ela está escrita. Receba com mansidão, não resista. Orgulho, amado, não convém mais a nós. A nossa natureza não pode existir mais essas coisas, porque em nós há uma nova criatura, um novo ser restaurado e transformado pelo Espírito da graça. E orgulho, amado, esse tipo de coisa é coisa da carne. Isso fede nas narinas de Deus, porque Deus diz que dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Se Deus resiste ao soberbo, amado, quem é? Eu e você, como filho da luz, devemos acatar com mansidão a palavra em nós implantada. Amém? Ele diz aqui em Provérbio, vocês já me ouviram falar várias vezes desse versículo, vou continuar falando, porque isso aqui não é mais a letra para mim, mas é o rema. Amém? Diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Ele não está mandando você atentar para quem foi, para quem deixou de ir, para quem está fazendo certo, quem está fazendo errado. Ele diz: atenta para a minha palavra. Nós estamos, amado, gastando muito tempo da nossa vida olhando para quem está funcionando, quem está fazendo, quem está deixando de fazer, e deixando de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Olha para Ele, amado, seja iluminado por Ele. Seja iluminado por Ele através da sua palavra. E Ele diz aqui: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não incline, amado, os seus ouvidos para a razão daquilo que sua mente, a sua alma, não renovada pela palavra, está dizendo para você. A sua alma, por falta do entendimento, do conhecimento da palavra, talvez estava dizendo, talvez diga para você que você é um fracasso, que você nunca vai prosperar, que sempre tudo dá errado para você. Mas a verdade da palavra diz que Deus tem prazer na prosperidade do justo. Se Ele diz, amado, eu devo acatar como filha amada dEle, devo acatar suas verdades, guardar no meu coração e falar ela, dar vida a ela, falando ela, declarando a palavra, em tempo e fora de tempo. A Bíblia diz, amado, que esse tempo é mau mesmo que nós estamos vivendo. Mas para nós que estamos na luz, amado, nós não somos desse reino. Você tem que entender que você não é desse reino. E porque você não é desse reino, as trevas vão tentar contra você, mas ela não vai vencer se você estiver posicionado na palavra da verdade. Se você estiver firmado na verdade, não pode te atingir. As coisas desse mundo, amado, as coisas de Deus é loucura para o homem natural, mas para o espiritual é o poder de Deus. É loucura, amado, para um crente. Muitas vezes alugar, vamos dizer, uma casa num valor alto, enquanto você não tem aquele dinheiro. Mas quando Deus direciona você, quando Ele guia você, Ele paga a conta, amado, porque Ele te guiou. Mas muitos estão fazendo na força do seu pensamento, na força do seu braço, na força da sua vaidade. E está aqui, Deus, o meu plano, agora abençoa aí. Deus abençoa o plano da sua palavra. Deus não abençoa o plano de homem. Mas se eu e você, amado, amamos ao Senhor, entendemos que as suas verdades, que a sua palavra é a verdade, devemos buscar dEle. Vai para a presença dEle, busca dEle. O problema é porque nós estamos andando em preguiça. Preguiça de ler a palavra, preguiça de orar, preguiça de confessar, e queremos as coisas do reino de Deus, amado, na moleza. Não é verdade essas coisas?
Mas devemos acatar essas verdades, amado. Deus é verdadeiro. Eu tenho provado nesses últimos dias, declarar coisas, amado, e ver a glória de Deus resplandecendo. E ver Deus operando ao meu favor. Porque eu decidi a ser guiada pelo seu Espírito. Decidi resolver as coisas, não na força do meu braço, não pelo que minha alma está mandando eu fazer, mas pelo Espírito. E muitas vezes, algumas direções que nós vamos tomar, naturalmente, é pesado. Mas pelo Espírito está em graça. Quando é pelo Espírito, há graça para nos assistir. Há um poder para nos sustentar. E que o incrédulo vai olhar para você e vai dizer: que é isso? Só pode ser uma coisa grande do alto. Porque Deus está envolvido. Deus não pode negar a sua palavra. Certamente ele disse para Jeremias: Jeremias, viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus não vela sobre a palavra naturalmente falando de um homem, mas ele vela sobre a sua palavra. Se o homem está falando o que a palavra diz. Ontem eu tive um momento, a gente foi resolver um negócio de uma casa minha que eu vou mudar. E eu admiro demais Fabiano, porque Fabiano é fervoroso no Espírito é o tempo todo, incrédulo, quando chega perto dele, chega pipocando, não aguenta a presença de Deus, porque ele disse: olha, meu irmão, para tudo eu dei uma resposta pela palavra. Isso eu acho tremendo, amado. Eu sou apaixonada por crente que responde à palavra. Mas um bocado de crente concordando com os incrédulos. É isso mesmo, o tempo está mal mesmo. Está mal para o incrédulo, mas para o crente não. Não podemos, amado, o sistema desse mundo não é o nosso sistema. O nosso reino é outro. Podemos estar dentro desse mundo, mas ele não ser contaminado com este mundo. Amém? Aleluia. Vamos lá, nós ainda não entramos na ministração. Não as deixe apartar dos teus olhos. O que é que você não deve apartar dos teus olhos? A palavra de Deus. Guarda no teu coração. Não é na tua cabeça para você estar repetindo para outros, não. Para que outros saibam que você sabe a palavra. Mas é no coração. E há uma diferença quando alguém fala porque tem no coração as verdades, ou quando só é um repeteco aí, sei lá, como é que se chama? Alguma coisa que se repete, decoreba. Mas quando é pelo Espírito, amado, quando essa palavra está no Espírito, quando essa palavra é revelada no seu Espírito recriado, não tem cão dos infernos que resista a você. Por causa do poder que há na palavra, carregada pelo poder do Espírito. Amém, amado? E ele disse aqui, olha: pois são vida para os que acham. A palavra é vida. Diga: a palavra de Deus é vida. Amém, amado? E diz assim: pois são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. A palavra é saúde, amado. O sintoma pode vir no meu corpo, mas ele não pode permanecer. Pode bater ao meu corpo, mas não pode permanecer, porque eu preciso me levantar na autoridade que me foi delegada pelo poder do nome de Jesus e dizer: alto lá, Satanás. A palavra de Deus está escrito, assim como Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele dizia o que estava escrito, porque Jesus estava como homem na terra, e quando ele estava como homem na terra, ele dizia o que está escrito. E nós o que estamos dizendo o que está escrito. Aí, amado, dizendo: não, é porque os pregadores não estão prestando de hoje em dia. Ah, não, é porque a igreja está tão esquisita. E você, como está como igreja? Nós, amado, desde a queda lá de Adão, o homem sempre culpou o outro. Porque quando Deus foi falar com Adão, Adão disse o quê? Ah, foi a mulher que tu me deste. Desde lá esse negócio de acusar e condenar o outro, é desde lá da queda. Mas eu e você não temos mais a natureza da queda, não. Temos a natureza de Deus. Então não devemos, amado, nos comportar como se não tivesse as verdades. Amém? Então ele diz aqui: desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios. Versículo 23, para a gente sair daqui, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Diga assim: sobre tudo que eu devo guardar o meu coração. Amém, amado? Guarda o teu coração.
Não deixe que o mal prevaleça dentro do seu coração. Guarda o seu coração. Amém? Deixe que do seu coração só proceda as verdades ensinadas a você. A palavra da verdade. Amém, amado? Guarda a palavra da verdade no teu coração. E como eu falei, amado, nós íamos falar nessa manhã um pouco, muito pouco, porque é muito pouco tempo. Eu sei que você ainda... Quem é que já fez rema aqui? Rema, glória a Deus, aleluia, tem uma boa parte, mas tem uma boa parte também que ainda não fez. Eu quero dizer para você, se você quer conhecer o melhor de Deus para a sua vida, faça o rema. Vá buscar conhecimento, se alimente das verdades, amado. Se alimente da palavra de Deus. Se você pode dizer, já vi tantos crentes que fizeram o rema, está do mesmo jeito. Certamente não recebeu com mansidão em seu coração. Porque a palavra não pode voltar vazia. Amado, não impute a Deus aquilo que é o homem que faz. Porque Deus deu o livre-arbítrio ao homem, que é a decisão de escolha. E nós aqui decidimos acatar as verdades, praticar, ou ser somente ouvinte e esquecido. Ou praticante. Eu decidi, desde o dia que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu decidi. Eu vou ser praticante das verdades. Enquanto o conhecimento não chegar, amado, Deus não vai cobrar nada de mim. Mas quando o conhecimento chega, eu vou ser cobrada. Porque a verdade chegou. Amém, queridos? Então vamos ser praticantes dessas verdades, não somente ouvinte. Amém? Então, a autoridade do crente. A nossa vida, amado, a nossa vida em Cristo foi estabelecida sob uma aliança superior e eterna. Diga, uma aliança superior e eterna. Amém? Então, que nos garante estabelecimento de nossa posição de filho de Deus. Amém? Essa aliança, amado, nos garante um posicionamento da autoridade que foi nos dada. Nos colocar numa posição como filhos de Deus. Diga, eu sou filho. Diga, eu fui lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Então, como filho, amado, você é herdeiro. E se você é herdeiro, você deve usufruir da herança que foi lhe dada. Amém? Então, aqui, Jesus cooperou a autoridade, aliás, Jesus recuperou a autoridade perdida no Éden e deu de volta à igreja em seu nome, para que pudéssemos usufruir com plenitude aquilo que foi reservado para nós pelo Pai. Amém, amado? O homem perdeu a sua autoridade lá no Éden, mas Deus enviou o seu Filho, você já sabe a respeito disso, para nos dar de volta a autoridade. Amém, amado? Então você, depois que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não aceitou a religião, não aceitou simplesmente uma frequência na igreja, mas você aceitou o senhorio de Jesus. Senhor é aquele que manda, é aquele que governa, é aquele que diz o que você deve fazer. Você não dita as normas, é Ele quem dita. E você se submete às normas dEle, e você se submete às leis dEle. E não as suas. O problema é porque a gente quer andar com o sistema do mundo agradando a Deus. Com o sistema do velho homem agradando a Deus e não pode. Amém, queridos? Então, o Reiga, o nosso grande Reiga, grande homem de Deus, que ele trouxe muito ensinamento tremendo para nós. Eu louvo a Deus por esse tempo agora que nós vamos ter esses 20 anos de verbo da vida aqui no Brasil, aqui nesse país, amada. Nessa palavra revelada chegou para nós, chegou primeiro para esse homem. Esse homem foi encontrado em Deus um coração, e no coração dele Deus armazenou tantas verdades poderosas. E ele disse algo dos livros dele, que eu trouxe aqui para a gente, para me ler para vocês. E ele diz assim: nossa vida se transformaria se fizéssemos um estudo exaustivo dos recursos de Jesus, a fim de avaliar a medida das riquezas que este nome contém para todos os crentes e para a igreja de hoje. Se nós estudássemos, amado, somente a respeito da autoridade que você tem, a respeito, por exemplo, de que você é em Cristo Jesus, quando você sabe quando você é, amado, o diabo, ele quer nos deixar presa dele no engano, na falta de entendimento, na falta de conhecimento. Ele deixa essa bagunça no meio do povo de Deus, brigando, contendendo uns para os outros, fazendo acepção de pessoas, decidindo qual o pregador que você quer ouvir.
E você perde de Deus, porque você não entende que a palavra de Deus é que tem poder de transformação. E quando eu entendo que a palavra de Deus é que tem poder de transformar, poder de restaurar, amado, que ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Eu não vivo andando feito a onda do mar, um dia a maré está alta, um dia a maré está baixa. Mas eu preciso ser fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Amém, amado? As verdades de Deus jamais podem ser invalidadas. A minha, por exemplo, se porventura eu andar em incredulidade, não pode invalidar as verdades de Deus. Amém? Então, ele fala a respeito disso, que é tremendo, eu achei interessante e importante de eu colocar aqui nesse momento. Então, amado, se você não tem tido entendimento, talvez você fez o rema, essa matéria passou por você e você não atentou bem para ela. Vai lá, pega a tua apostila, medita novamente sobre essas coisas. Talvez você não entenda ainda quem é que você é. Você não entende se você verdadeiramente nasceu de novo, porque afinal de contas, o peso da condenação está maior do que o peso da consciência da justiça de Deus. E por falta de conhecimento, o povo verdadeiramente ainda continua perecendo. Mas quando eu conheço as verdades, amado, aí sim, eu sou ousada, eu ando em intrepidez, eu ando como aquele irmão Fabiano, que onde ele chega é afogueado, porque ele tem convicção das verdades que foram ensinadas para ele. Não é simplesmente aquele conhecimento que ficou lá na prateleira, mas é vivida, porque nós somos cartas escritas. Onde nós passarmos, amado, essa carta tem que ser divulgada, falada. Eu abro a boca, falo a palavra. Amém, amado? E há poder na palavra de Deus. Então, a definição de autoridade quer dizer poder delegado, poder legítimo, direito de se fazer, obedecer à administração e governo. Amém? Então, lá no Éden, em Gênesis 1, 26, 28, que nós falamos também, que disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Você já ouviu? Você já está quase careca, tita pelo menos. Está quase careca de ouvir. De que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, diga domínio. Deus deu domínio, amado, para mim e para você. Quem tem que dominar a situação é eu e você. Ele já nos deu o domínio. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. Veja que ele não está dizendo aqui que ele deu domínio a você para dominar a vida alheia. Mas ele deu domínio a você sobre as coisas, amado. Ele sobre os peixes, sobre os répteis e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei-vos a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Diga: sujeitai e dominai. Então quem tem que sujeitar e dominar somos nós. Então essa palavra sujeitar quer dizer tomar obediente, submeter, trazer a depender ao que lhe foi ordenado, limitar a própria liberdade, render-se à lei, ordens. Amém, amado? Foi-nos dado a ordem, amado, para sujeitar todas as coisas. Então você é revestido de autoridade. Deus te deu, amado. Aqui está cheio de buraquinho, mas eu estou crendo para o poder de Deus a gente fazer todo esse serviço aqui, viu, meu irmão? Porque meus saltinhos estão se acabando. Aleluia, mas Deus é bom. E está chegando o dinheiro para nós terminarmos esse serviço aqui, viu, meu amigo? Aleluia. Diz assim: dominar quer dizer ter o controle absoluto de tudo. Amado, ele te deu o controle absoluto de tudo. E por que as coisas estão te dominando? E por que as coisas estão passando sobre a sua frente e o diabo dando gargalhada na sua cara? Porque você não entendeu que Deus te deu uma autoridade, que Deus te deu um poder, que você, amado, tem que dominar as coisas. Não deixe, amado, as coisas acontecer na sua vista e ficar parado. Eu lembro, ontem eu estava num lugar e duas pessoas começaram a discutir e falar, e de repente aquela atmosfera, eu digo: opa, peraí, Satanás, eu estou na área. Espírito de contenda, pare agora no nome de Jesus. Psh, rapidinho, amado. O que é isso? Vem a consciência, e quando você é consciente, você usa da autoridade e vê o resultado. Rapidinho parou.
Nós temos autoridade, amado, nós temos coisas no reino espiritual que nós ainda não conhecemos. Mas aqui, amado, dominar, ter o controle absoluto de tudo. Ação de dominar, ter poder e autoridade sobre prevalecer. Amém, amado? Então vamos lá em Lucas 10, versículo 19. Lucas 10, versículo 19. Eu amo esse assunto. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi no Senhor. E hoje, graças a Deus, o Senhor me deu a oportunidade de ensinar essa matéria no Rema. E tenho crescido na graça e no conhecimento de Deus. Quero te indicar um dos livros do Reiga. Cuidado com o engano que o diabo tem se levantado no nosso meio. Todo esse povo é o Reiga. Sim, um homem de Deus. Como você também é um homem de Deus. Se você fizer seu livro, você vai querer que eu compre também seu livro. Para ser abençoado com a revelação que Deus te deu. Mas, amado, esses livros desse homem, amado, é poderoso. Senhor, eu tenho lido novamente esses livros, me reciclado a respeito dos livros de Reiga, amado, e eu estou vendo que as coisas que estavam um pouco apagadas, esfriadas, estão avivando novamente. E, amado, ele tem um livro que foi escrito sobre a autoridade do crente. Você precisa ler esse livro. Aliás, ele fala sobre a igreja, o nome do livro não é a autoridade do crente, mas ele também tem esse livro chamado Autoridade do Crente, o fininho, para aqueles que não têm muita coragem de ler, tem o fininho, né? Mas tem um mais grossinho para aqueles que têm mais fome, e o que tem mais fome diz assim, a igreja triunfante. Pense no livro poderoso, pense no livro, amado, respaldado pela palavra, um livro que tem um ensinamento tremendo. Eu tenho aprendido muito nesse livro, amado. Amém? Porque nós como crente, amado, nesse livro ele ensina a respeito que crente não pode ficar possesso, mas ele pode ficar opresso por demônios. E eu já estive, depois de crente, opressa por demônio, não sabia. Mas já fiquei uma fase. Lá na frente, se Deus me guiar, eu vou falar a respeito disso. Amém? Então nós vamos para onde? Lucas 10, 19. Vocês como os bons alunos vão me ajudar, né? 10, 19 diz assim: eu vos dei autoridade para pisar de serpente, escorpião e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. E toda a força de quem, amado? Do inimigo. Você não tem que ter medo de expulsar demônio. Porque foi dado, assim como foi dado para Jesus, amado, foi dado para nós. Para pisarmos em escorpião. Toda sorte de demônio. Amado, aqui eu trouxe algo que eu escrevi aqui, interessante também, a respeito disso. A esfera da autoridade para pisar escorpião. A Bíblia diz que Jesus já pisou a cabeça da serpente, não é verdade, Tica? E depois que alguém pisa, o que se deve fazer depois? Sapatear. Então o poder que há na igreja é de sapatear sobre a cabeça de Satanás, amado. Não é nós ficarmos apáticos, ver o diabo avançando, ver o diabo destruindo, e nós, não sei se isso vai funcionar. Não funcionou para fulano, nem para ciclano, e para você. A autoridade foi dada para a igreja, não é esse templo que você está aqui debaixo dessa latada, não. Igreja é você, querido. Você é a igreja viva, você é a igreja gloriosa, você é a igreja condutora da glória de Deus, você é a igreja que fala a palavra e ela sai afiada, carregada com o poder do Espírito. Como igreja de Cristo Jesus, amado, nós precisamos usar da autoridade que nos foi dada. E nós estamos apáticos, estamos intimidados, o diabo fazendo, prontando e nós calados. Talvez foi a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus está escrita na sua palavra. Que Ele deseja, amado, que o homem vá bem em toda a sua vida. Que o homem prospere em todo o seu caminho. Amado, eu passei a tomar nojo, amado, dessa questão de pobreza, de miséria. Porque eu entendi no Espírito recriado que Ele me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Se Ele me tirou de uma posição, eu não tenho que ficar andando mendigando numa posição de amaldiçoado, de uma posição de pobre e de miserável. Ele fez, querido, por mim e por você. Vamos mudar a nossa mentalidade, amado, e se levantar na força e no poder do Santo Espírito e dizer alto lá. Eu lembro que eu teve um poucos dias aí, acredito que antes do ano passado, quando eu estava na minha segunda matéria do Rema,
Eu estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quando eu cheguei aqui, eu ia dar aula. Passaram acho que uma semana, porque lá é diferente a escala. Lá é totalmente diferente aqui. E quando eu cheguei, eu passei uma semana para poder começar a dar outra matéria, ali em Esperança. E quando eu estava estudando a respeito da matéria e orando, reservei aqui com 2 colegas, amiga minha, para a gente orar. E começamos a orar, a gente estava orando a tarde todinha, a gente resolveu numa tarde orar. E nós orando, se consagrando ao Senhor, buscando da face do Senhor. E, amado, de repente eu comecei com uma inquietação, vou-me embora, deixa eu ir para casa. Que isso, menina, que inquietação é essa? Eu digo, deixa eu ir embora, eu preciso ir para casa. E ainda demorou, fomos deixar outra pessoa, ainda demorou. E eu, gente, em nome de Jesus, vamos embora, eu preciso ir para casa. E quando eu cheguei em casa, amado, minha sobrinha saiu, foi no salão lá próximo e deixou uma criança de 2 anos e meio, com minha mãe e foi para um salão lá próximo. E eu cheguei em casa e eu achei minha mãe estranha. E ela estranha, falando demais, falando alto, estranha, ia para um canto, ia para o outro, foi pegar um copo, saiu derrubando os copos. Eu digo, epa, peraí, o que está acontecendo? Aí quando sentei ela, eu percebi que ela não estava normal, tinha alguma coisa esquisita. Eu corri, já peguei remédio de pressão, eu aferi a pressão dela e estava em 20. E eu liguei para minha sobrinha, imediatamente o esposo chegou e nós fomos para o hospital, tá? O João V3, quando chegou lá, eles viram que a pressão dela estava alta, mas não atenderam ela. E, amado, eu comecei a ver a ação do diabo. E disse, você vai ter que voltar. E eu morava próximo ali, fica mais próximo para mim, a metade do caminho, para mim ir para aquele trauma. Você tem que ir para o trauma, que aí, né, é outro problema. E eu disse, mas doutor, deixa eu controlar para mim na pressão dela. E o médico, imprudente, mandou embora. E na metade do caminho, amado, minha mãe deu uma convulsão. Mas era um negócio tão feio, que eu digo, meu Deus, é um demônio. Tão feio, tão feio. Mas naquele momento, amado, eu não me via ali como filha. Mas eu lembrei da autoridade que me foi dada, amado. E eu me levantei, avancei em cima dela e digo, diabo, eu estou aqui. E eu fui ungida para destruir as tuas obras. Você não tem direito de tragar a vida da minha mãe. Está me ouvindo, Satanás? E eu usei da autoridade, mas fui possuída pela autoridade. E quando ela chegou no hospital, amado, os médicos levaram direto para uma parte que tem de ressuscitar. E no outro, e o diabo, eu sabia que o diabo queria me parar para o que eu estava fazendo. E eu cheguei, e eles passaram lá, eu passei mais de 1 hora lá fora e nada de dar notícia nenhuma. Quando eu entrei, ela estava num estado horroroso lá. E depois teve que ficar aquela noite lá. E eu disse, olha aqui, diabo, tu está querendo me prender aqui, porque era eu que sou, era a única pessoa que tinha tomado conta dela. Mas eu não vou ficar aqui não, ela vai receber alta amanhã mesmo. Amado, naturalmente falando, é impossível uma senhora de 80 anos de idade, teve uma convulsão no porto que ela teve, e foi seríssimo o caso dela, e no outro dia a médica chegou e disse, não, pode levar para casa. E depois eu fui para um neuro e a gente resolveu a situação dela. Mas, amado, eu sabia que o diabo estava por trás para impedir que eu avançasse naquilo que Deus tinha para a minha vida, naquilo que Ele me chamou para pregar para o povo dEle. E ele se levantou com sua circunstância. E eu sei que ela estava naquele dia em casa, boa, porque o que ela teve, amado, até o próprio médico dela ficou espantado. Como é que pode? O médico, depois eu particular eu paguei. E eu disse, como é que pode? Ela teve uma gravidade. Uma prima minha que trabalhava no hospital ligou para mim e disse, Wilma, tia chegou aqui morta. Eu digo, mas meu Senhor ressuscitou. Pela medicação que ela tomou aqui, ela trabalha lá na parte que ela vê essas coisas. Pela medicação que ela chegou aqui, ela chegou morta. E eu sabia, amado, que era a obra de Deus, que era a mão de Deus que chegou o socorro oportuno naquele dia. Porque eu usei daquilo que Deus me delegou, amado. Em nome de Jesus, igreja, nós precisamos nos levantar. Não podemos ficar apáticos, amado, olhando, vamos ver, vamos orar aqui, aquela oração ali que não passa do teto sem fé, sem crer. Vamos ver se acontece. Vamos ver, não vai acontecer. Deus não pode negar a sua palavra. Não baseie a sua fé, amado. A Bíblia diz que nós não devemos basear nossa fé em homens. Não devemos basear nossa fé em coisas que já aconteceram. Devemos basear nossa fé na palavra de Deus.
Amém, querido? E eu comecei a orar, amado. Eu lembro que depois daqui de Esperança, eu fui para Petrolina, estava lá e se levantando nas circunstâncias. E eu me trancar lá naquele momento que quando eu vou ensinar no remo, eu fico o dia todo entrancada. E eu trancada ali naquele quarto, eu comecei a orar. Eu digo, Pai, eu estou tomando de conta daquilo que é seu. E a sua palavra me garante que enquanto eu estiver aqui, você está tomando de conta do que é meu. E eu tenho plena convicção, vou descansar, vou continuar a dar a palavra. Digo, diabo, me escuta aqui, eu não vou desistir de nenhuma dessas matérias. Eu tenho 8 para ensinar esse ano, mas eu vou concluir até a última. E você não vai me parar. Amado, nós precisamos discernir de onde tem se levantado as circunstâncias, de onde tem se levantado as coisas e usado da autoridade que Deus te delegou. Amém? Eu acredito que você não está ouvindo pela primeira vez essas verdades. Muitos aqui. E aqueles que estão, amado, acata no teu coração, amém? Então, o que é a igreja? Igreja, amado, no grego quer dizer eclésia. Significa uma assembleia de chamados para fora. Comunidade dos cristãos. O conjunto dos fiéis ligado pela mesma fé. Isso é no dicionário Aurélio que diz isso. Um conjunto de fiéis ligado à mesma fé. Amém, amado? Eu queria que você declarasse algo comigo. Diga assim, eu estou em aliança com Deus, selado no sangue de Jesus. Diga, ele bebeu meu sangue. Ih, ficou fraco, não creio não. Eu bebi o seu. Por isso, diga, a minha vida entrou na dele. E a dele entrou na minha vida. Diga, eu morri. Ressuscitei e assentei-me à direita de Deus, nas regiões celestiais. Diga, assim como Ele está, em uma posição de autoridade, eu também estou, porque eu fui feito seu corpo, e tudo está sujeito. Amém, amado? Você precisa ter mais ousadia para falar essas verdades. É a palavra de Deus que diz isso. Você foi transportado de um reino para outro reino. Não permaneça andando com os costumes do reino passado. Mas busque o conhecimento do reino presente, ao qual você está, e ande nessas verdades. Amém, amado? Então, em que você... Satanás tem uma estratégia. Procurar o corpo de Cristo, enganar, ignorante, conservar o corpo de Cristo na ignorância. Esse é um dos planos do diabo. Ele quer conservar o corpo de Cristo na ignorância. Por isso que há mentira, engano, sofisma, fortaleza, tudo isso procede dele. Então você não deve acatar essas coisas na sua vida. Amém? A Bíblia diz que o vosso adversário está derredor, diga derredor, buscando a quem possa tragar. Derredor, amado, o diabo fica procurando uma brecha. Se ele achar uma brecha em mim, em você, ele entra com força. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas no reino que nós estamos, amado, Jesus nos veio dar vida e vida em abundância. Amém? Então, amado, o reino, se você sabe quem que pode ressuscitar. Oxe, bababá. O negócio aqui saiu errado. Depois nós lemos isso aqui. Então, vamos ver a esfera de autoridade. A autoridade espiritual. A autoridade espiritual é saber quem eu sou em Cristo. Você precisa, para você usar a autoridade que foi lhe dada, você precisa saber quem você é em Cristo. Você sabe quem você é em Cristo? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você era sujeito ao diabo, hoje você é sujeito a Deus. Então você diga, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou parte do corpo dele. Amém. Você é revestido de autoridade. Amém, amado? Porque ele diz, eu vos dei autoridade. Então foi nos dado essa autoridade. Amém? Então diga, eu morri e a vida de Cristo está em mim. Então se nós morremos, amado, e a vida de Cristo está em mim, então o próprio Cristo está em nós. Operando tanto querer como efetuar de todas as coisas através de nossas vidas. Amém, amado?
Creia nessas verdades. É Bíblia. Então, segundo passo, amado. Você precisa conhecer a posição correta diante do Pai. Sua posição correta diante do Pai é filho. Logo, se você é filho, você é herdeiro. E se você é herdeiro, você tem o nome que está acima de todo nome, que você pode usar em todo tempo. Amém, amado? Você tem um nome que está acima de todo nome. Amém? Então, terceiro, é saber em que posição eu me encontro. Você se encontra, amado, como embaixador de Deus. Como embaixador, você precisa saber a respeito da embaixada ao qual você está representando. Então, por isso, amado, que é necessário buscarmos o conhecimento dessas verdades, para podermos usufruir das bênçãos de Deus. Não está acontecendo, não é porque Deus não quer. Não é porque Deus faz acepção de pessoas, mas é por falta de entendimento, de conhecimento dessas verdades. E muitos até conhecem, mas não têm entendimento. Por quê? Por falta da prática. E quantas vezes a gente diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? E ele está dizendo, pratiquem. Se vocês praticar, ousar a praticar. Amado, se eu ficasse intimidado naquele momento que minha mãe se encontrou daquele jeito, na frente de uma pessoa também que não era incrédulo, o que seria de mim? Eu talvez estaria com minha mãe hoje falecida. E ela está lá cheia de poder e de glória, graças a Deus. Deus curou ela, libertou ela. Amém, amado? Porque Deus é bom. Amém? Aleluia. Então você é embaixador, testemunha, domínio. Você foi chamado para dominar todas as forças do mal. Por causa da vida de Cristo Jesus que está em você. Amém, queridos? Para alguns parece que é uma coisa tão distante, mas é presente. Amém? Então, a minha posição é de autoridade sobre as obras das trevas. A Bíblia diz, querido, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Às vezes você pode até perceber alguns crentezinhos andando aí de qualquer jeito e ele fazendo coisa que você diz, misericórdia, parece coisa do diabo. Por quê? Porque essa pessoa cedeu na carne. Não é que o espírito dele, que Jesus não estava no espírito dele. É porque ele cedeu tanto para a carne, amado, que o diabo está tendo legalidade. Está tendo acesso à vida dele. E ele usado na carne, você tem que entender que a minha luta e a sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Contra as forças das trevas. Não é contra o meu irmão o meu problema. É contra o diabo. Eu lembro de ontem à tarde, que aquela confusão lá, de repente, aquele fuzueu. Oxe, que obra é essa? Está tudo sob controle. Na hora o Senhor disse, use da autoridade. Diabo, espírito de contenda, pare agora. Amado, eu não sei quanto vocês, mas desde que eu aprendi esse assunto, se eu passar num canto e eu ver uma briga, o amor de Deus está derramado em meu coração. Eu não posso passar e fazer de conta que aquilo ali não tem nada a ver comigo. E eu, quantas vezes, amado, eu passei em meio de confusão, de briga, eu disse, diabo, eu estou passando na área. E o Senhor me revestiu de autoridade para destruir suas obras. Isso é obra sua. Pare agora com sua ação. Mas, irmão, você conhecia o povo? Nem conheço, nem estou preocupado em conhecer. Eu conheço a autoridade que me foi dada. Que eu fui chamada para destruir as obras do diabo. Como você também foi chamado para destruir as obras do diabo. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Está dando para compreender essas verdades? Amém? Então, é muito extenso, amado, esse assunto. Então, eu e você estamos aqui, amado, para implantar o reino de Deus, o reino dos céus aqui na terra. Nós fomos resgatados do reino das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Para quê, amado? Para implantarmos o reino dos céus aqui na terra. E o reino dos céus não anda em contenda, em confusão, em disse-me-disse. O reino dos céus, amado, ele anda fazendo bem a todos, curando, libertando, restaurando. Amém, amado? Represente, amado, aquele a quem você foi chamado. Amém? De uma forma legal.
Então, o nome de Jesus foi dado à igreja, querido. Então, quando usamos o nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse presente. Quando você usa o nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse presente. Diga, quando eu uso o nome de Jesus, é como se fosse o próprio Jesus que estivesse presente. Amém, amado? Então, a totalidade do poder e da autoridade investida em Jesus está em seu nome. A totalidade do poder está no seu nome. A Bíblia diz que todo nome que se nomeia debaixo da terra e em cima do céu tem que se dobrar ao nome de Jesus. É porque às vezes, amado, nós usamos o nome de Jesus como chavão. Usamos o nome. Às vezes eu fico no meio de algumas pessoas. Eu já vi pessoas usar o nome de Jesus. Menino, põe esse papel aí no nome de Jesus. Menino, vai ali no nome de Jesus. Misericórdia, minha gente. O nome de Jesus é algo muito tremendo, muito poderoso. O nome de Jesus carrega o poder dos céus. Por isso que quando nós falamos para a enfermidade em nome de Jesus, a enfermidade vai ter que se dobrar, porque carregado está o poder no nome de Jesus. É uma dor de cabeça, pare em nome de Jesus. É um câncer, a Bíblia me garante que o nome de Jesus, o nome de Jesus está acima de todo nome. Você tem um nome, você é um nome? Câncer, você tem um nome, você vai ter que se dobrar o nome de Jesus. E isso não é orar e depois, será que vai acontecer? Tem que ter fé. A fé, amada, é inabalável. A fé, ela é constante. A fé não vacila, uma hora creu, uma hora descreu. A fé, amado, não orou e depois vai dizer, vamos ver aí se passa, né? Talvez amanhã tu amanhece boa. Não, amado. A fé é dizer, tu está curado. Eu gostei muito ontem. É um momento que a gente teve, por isso que é muito bom a gente ter mais comunhão com os irmãos. E ontem a gente teve um tempo de comunhão lá nesse lugar. A gente foi resolver umas coisas com o Fabiano. E Fabiano chegou assim para um incrédulo, daquele bem carregado. E disse assim, é o quê? Você está dizendo que o meu Senhor não cura? Como se dissesse assim, você está afrontando ao meu Deus? Amado, nós temos um nome que está acima de todo nome. Tenha ousadia e intrepidez para falar desse nome. Não é no meu nome, que se fosse no meu nome, amado, eu jamais curaria ninguém. Eu jamais restauraria ninguém. Mas a palavra de Jesus era tão consciente, amado, do Espírito que estava sobre ele, que ele declarava, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, o qual ele me ungiu para pregar as boas novas, para pôr em liberdade o cativo e o oprimido, para dar vista aos cegos. Jesus andava consciente da autoridade que ele tinha. E eu e você estamos conscientes da autoridade que temos? Amém? Aleluia. Nós precisamos já daqui um pouco terminar. Efésios 10, vamos ver aqui. Efésios 6. Precisamos terminar. Aleluia. O irmão Guilherme falou que você preparou bem a gente hoje para receber a palavra. Não olhasse para o vaso, mas olhasse para a palavra, então receba da palavra, amém? Por isso que eu gosto de tudo que eu falo, eu passar na palavra, amém? Aleluia, a minha opinião, se não for baseada com a palavra de Deus, não vai muito além não. Versículo 12 diz assim, aliás, veja do versículo 10, diz assim, nós demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra a potestade, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Contra quem, amado? As forças da maldade nas regiões celestiais. Existe uma força, amado. Na Bíblia, da tradução de J.D. Phillips, diz o seguinte, eu achei tremendo isso aqui.
Diz assim, porque a nossa luta, o nosso lugar, porque o nosso lugar, aliás, a nossa luta, como agora sabeis, não é contra o inimigo físico, e sim contra as organizações e poderes espirituais, pois temos como inimigo a potência invisíveis que domina este mundo de trevas, representados por agentes secretos do quartel do mal. Eu vou ler novamente. Diz assim, porque a nossa luta, como agora sabeis, não é contra o inimigo físico, e sim contra as organizações e poderes espirituais. Pois temos como inimigo a potência invisível que domina este mundo de trevas, representado por agentes secretos do quartel do mal. Amado, existe o mal. E às vezes quando nós conhecemos a palavra revelada e ficamos todo muito bem, né, achando que já sou crente, estou dentro da igreja, tudo vai bem. Não, amado, nós precisamos fazer alguma coisa. Foi nos dada a autoridade. Eu não posso deixar que o diabo se ande dentro da minha casa e eu ficar, não, já sou crente, não, porque eu sou crente, eu estou aqui, ele já está tudo bem. Não. Ele me deu autoridade. Eu é que tenho que usar a autoridade que me foi dada no nome de Jesus. Amém, amado? Eu lembro, amado, de uma época que quando eu estava na Prata, quando nós ainda só tínhamos a Igreja da Prata, eu vinha de lá de um culto, nesse tempo tinha começado os cultos na parte da tarde, porque era de tarde e de noite, porque estava cheia demais. E eu lembro que eu fui para o primeiro culto da tarde, e pastor Bando ministrando, amado, sobre o amor de Deus. E eu estou encantada com aquele amor, falando sobre os frutos, e eu encantada, maravilhosa. Eu estava tão encantada, tão cheia de Deus, que eu disse, eu vou para casa a pé. Na época eu morava nesse setor que hoje eu estou morando, lá no Centenário, lá próximo àquele posto São Luís. E eu resolvi vir a pé. Já era noite. E eu resolvi vir a pé, amado, e eu cantando, louvando ao Senhor, com uma gratidão, amado, era um regozijo, era uma alegria no meu coração, tão grande por mim ter sido encontrada pelaquela palavra, ter Jesus como Senhor. A realidade do reino estava tão vivinha dentro de mim. E naquele momento, quando chegou naquele posto, um taxista olhou para mim e ele fez, apontando que tinha vindo alguém atrás de mim. E vi um cara totalmente drogado, amado. Ele chega a vir assim, abrindo as asas, né? Que ele mostra abrindo as asas para mostrar que é brabo. E quando eu olhei, que eu virei, eu disse que eu olhei ele. Aí ele passou por mim e ficou na esquina. E disse, está com medo de mim? Amado, quando ele disse, está com medo de mim. Eu dei uma rodadinha assim, eu digo, Senhor, eu vou enfrentar confiando em você. E eu me aproximei, quando eu me aproximei naquela calçada, eu disse assim, olha aqui, eu não tenho medo de você não, sabe por quê? Porque a palavra de Deus me garante que tem anjo acampando ao meu redor. E o mal não pode prevalecer contra mim. Amado, quando eu disse isso, diante do meu Deus, o cara caiu no chão. E ele caiu no chão, e eu sentei lá assim no batente, e eu disse, olha aqui rapaz, Satanás tem destruído a sua vida, você precisa tomar uma posição na sua vida. E comecei a pregar, amado, para aquele homem. E ele disse, deixa eu dizer o que eu ia fazer com você, o que é que está acontecendo? Amado, até a droga daquele cara sumiu dele na hora. A glória de Deus veio naquele lugar tão tremendo, amado. Eu não esqueço dessa experiência que eu tive com o Senhor. E um comparsa dele, amado, tinha calçada assim, o comparsa dele tentava botar o pé na calçada para entrar, para vir lá para perto dele. E não conseguia. E eu percebi, amado, como uma redoma tomando de conta de mim ali. E aquela redoma todinha, não é porque arrepiava alguma coisa, mas eu me arrepiava e aí eu voltava, e eu pregando para ele. Aí eu lembro que naquele momento, né, duas irmãs vinham da igreja, não da nossa, mas vinham de outra igreja, e elas passavam por mim e viam que eu estava pregando pela aquele irmão, e ela só fazia aleluia. E eu dizia, ela não sabe o estreito que eu estou aqui. Porque ela via que eu estava com muita autoridade pregando para aquele rapaz. Amado, sabe foi o que aconteceu? Eu ministrei salvação para aquele rapaz. E ele disse assim, onde você mora? Eu digo, na 4ª rua. Ele disse, eu vou levar você em casa. O inimigo passou a ser amigo meu. Por causa da consciência, amado, da presença.
Nós não podemos estar andando como esse mundo. Amado, cuidado. Medo é um espírito das trevas. Não permita, quando você perceber que o medo está ali rondando, epa, espírito de medo, desaloja. Sai fora. Saia fora em nome de Jesus. E eu lembro, amado, que teve um tempo na minha vida, amado, conhecendo essa verdade, mas nesse tempo ainda só era letra. E eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, onde o diabo fez de tudo para me paralisar desde quando eu cheguei no reino de Deus. Porque ele sabia que eu ia ser muito perigosa para o reino dele mesmo. E eu lembro, amado, que eu passei por uma decepção muito grande, frustração. Tirei o olho da palavra e olhei para o homem. Quando eu comecei a olhar para o homem, amado, eu comecei a definhar. Eu comecei a ficar desmotivada, eu comecei a ficar desanimada. Eu cheguei a um ponto tão sério, amado, numa depressão, que a médica chegou e perguntou para mim, o que você faz que você chegou a um nível desse? Eu disse, pula a página, vamos cuidar de mim. Por que eu procurei a médica? Porque eu já estava num estágio, amado, que eu não dormia mais, eu não relaxava mais, o meu corpo dava choque. Quando eu ia dormindo, meu corpo dava choque. Meus nervos tinham esticado a tal ponto que eu nem relaxava mais. De tanta pressão que eu passei. Foi uma pressão do inferno mesmo. E eu lembro, amado, que eu cheguei, eu estou dando esses testemunhos, amado, para que você saiba que funciona. Se Deus foi comigo, Ele é com você. E, amado, eu sei que naquele momento, eu estava no meu quarto, deitada, e eu ouvi uma voz dizendo, eu vim te buscar. E eu discerni que aquilo era o espírito da morte. Nesse estágio, eu já estava no estágio, amado, que eu não olhava mais para a palavra, não queria mais vir para a igreja, estava sem prazer de vir à igreja. Quando vinha, ficava lá para trás assim, não queria nem saber. Eu digo, Jesus, eu quero é sumir. Uma depressão. E eu resolvi ir para a médica foi me tratar e ela disse, olha minha filha, você está num grau muito alto. Você, pelo menos, você vai começar a tomar esse remédio controlado por 6 meses. Amado, eu nunca tomei quando era ímpia. Vim tomar depois de Cristo, vergonha. Mas quando eu saí daquele consultório, eu digo, olha aqui, diabo, tu me prendeu até agora, estou vendo aqui uma receita para me tomar. E eu vou tomar, porque eu cheguei a esse nível. Mas está aqui essa receita, vou tomar toda a medicação, mas fique sabendo que a partir de hoje, eu volto a tomar a autoridade que me foi dada. Você não tem poder sobre mim. O Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos, habita dentro de mim, vive em mim, se move em mim, me dá vida. E eu não vou morrer, mas eu vou viver. E, amado, cheguei, fui para um lugar, saí até das coisas que eu fazia, fui tomar esse remédio fora. Tomei essa medicação durante um mês, ela disse que queria me ver. E eu comecei a declarar a palavra. Todo dia que eu ia tomar aquele medicamento, eu dizia, olha aqui, você é ilegal no meu corpo. Eu sou templo do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo. O Espírito da lei de vida que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos habita em mim, vive em mim, se move em mim. E eu estou viva por causa do poder de Deus que está em mim. E comecei a tomar aquele medicamento. E fui. E chegou com um mês, eu procurei a médica. Aí nesse processo, antes de chegar o mês, eu estava na minha casa e dentro de mim, amado, eu tinha perdoado pessoas, mas dentro de mim havia uma angústia. Era uma angústia tão forte que parecia que alguém toda noite chegava com um punhal e enfincava dentro de mim. E aquela dor me consumia. E eu disse, Pai, eu sei de uma coisa, você existe. E isso não é normal, isso que está acontecendo comigo. Senhor, me tira dessa condição. Não tem, eu lembro que eu falei isso, não tem nenhum homem habilitado e qualificado nessa terra para me tirar da condição que eu me encontro. Se você não fizer alguma coisa por mim, ninguém pode fazer. E eu adormeci chorando ali. E quando eu adormeci, eu tive um sonho, que alguns já até conhecem a respeito disso, que eu estava em cima do teto daquela igreja lá do Novo Tempo, e eu gritava, alguém me ajude! As pessoas passavam, olhavam para mim e iam embora. Isso, horas eu chamando, alguém me ajuda, e as pessoas olhavam e iam embora, Mas de repente, amado, dentro do meu interior, eu dei um grito dizendo, em nome de Jesus! E quando eu disse o nome de Jesus, eu ouvi como uma estraladeira, E eu já não estava mais naquele lugar, estava no chão, dentro de uma nuvem. E eu dizia, Senhor, o que é isso? Já não estava mais na nuvem, estava dentro de uma casa toda de vidro. E eu dizia, Senhor, o que é isso? Uma casa de vidro. E fora da casa de vidro tinha um homem
procurando uma pessoa, furioso. E eu fazia assim dentro da casa de vidro para ver se ele me via, e ele não me via. Aí eu ouvia a voz do Senhor dizendo assim: filha, esse homem representa Satanás. Eu dizia: mas por que ele não está me vendo? Ele dizia: porque você invocou o meu nome e eu te escondi no meu esconderijo. Porque você invocou o meu nome e eu te salvei. Você está habitando no meu esconderijo, à sombra do Onipotente, e você descansa em paz. E eu comecei a cantar dentro daquela casa: eu estou escondida no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descansarei em paz. Eu direi a você, meu Senhor, você é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente confundidos e envergonhados são todos aqueles que se levantarem contra mim, porque o meu Deus dará ordem aos teus anjos ao meu favor, para me guardar e me livrar do mal. E amado, o resultado de tudo isso, quando eu me acordei no outro dia, eu estava totalmente curada. A médica disse: como pode? Um mês você está totalmente curada. Eu disse: pode, porque eu tomei outra medicação. É a medicação da palavra de Deus. Amém, amado? Se Deus foi comigo, Ele é com você também. E o tempo se foi. É muita coisa para falar a respeito da autoridade, viu? Mas nós vamos finalizar aqui com o quê? Né? Lembre que a sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e autoridade. Então foi te dado o nome que está acima de todo nome. Então, só vendo esse versículo aqui, João 16, 23, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Diz assim: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos lhe concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e receberei, para que a vossa alegria seja completa. A expressão, amado, naquele dia, refere-se no momento exato em que Jesus viria aos discípulos novamente. Então, o que Jesus quis dizer naquele dia? Olhando para o futuro, olhando para esse tempo que nós estamos, amado. Porque os discípulos naquela época, eles andavam com Jesus e eles eram supridos por Jesus, que eles andavam com Ele. Mas nós, amado, nessa dispensação, Ele nos deu o nome de Jesus, Ele nos deu o poder da autoridade do nome de Jesus para nós pedirmos qualquer coisa e será concedido. Nessa nova aliança, nessa nova dispensação, nós podemos pedir ao Pai e Ele nos concederá. Amém? Então eu coloquei aqui com efeito, olhando para o futuro, Jesus dizia com efeito: irei para o Calvário, morrerei, no entanto serei ressuscitado dentre os mortos, subirei às alturas e assentar-me-ei à destra do Pai. Virão dias novos, uma nova aliança ou um novo testamento passará a existir. E naquele dia nada me perguntareis. O dia em que vivemos é aquele dia novo a que ele se referia. Até agora nada pedis em meu nome. Os discípulos não oravam em nome de Jesus, enquanto Jesus estava com eles. Ele supria todas as suas necessidades. Entretanto, chegaria o dia em que Jesus partiria. Então precisaríamos do nome dele. O nome de Jesus substituía a pessoa de Jesus na operação dos milagres, na libertação da autoridade de Satanás e no envolvimento de Deus. Amém, amado? Na situação. Amém? Então Ele nos deu essa autoridade. Eu espero que você foi alimentado nessa manhã com essas verdades. Mas eu deixei algo bem fresquinho aqui, que eu também tenho do livro do Reiga. Uma confissão para nós fazermos nessa manhã. Antes de nós sairmos daqui. Fiquem em pé, por favor. E eu gostaria que esse último momentozinho, acho que você não vai gastar nem 3 minutos. Você feche seus olhos e fale do fundo do seu coração essas verdades. Não se preocupe, porque eu não vou mandar você repetir nada do diabo. Eu vou mandar você repetir algo que está escrito na palavra. Amém? Então eu quero que você feche os seus olhos, concentre-se nessas palavras e fale do seu coração, crendo com seu coração e falando com sua boca essas verdades, amém? Diga assim: o nome de Jesus me pertence. Em nome de Jesus, tenho autoridade sobre os demônios. Recuso-me a ser dominado por qualquer demônio. Vocês aí atrás podem ajudar? Amém? Eu queria que vocês confessassem também. Eu vou repetir porque o pessoal lá atrás para eles repetir também. Vamos lá. Diga: o nome de Jesus me pertence.
Em nome de Jesus, tenho autoridade sobre os demônios. Recuso-me a ser dominado por qualquer demônio. Em nome de Jesus, ó Satanás, quebra o seu poder sobre o meu espírito, minha alma e meu corpo. Quebro todas as maneiras de você procurar dominar-me e proclamar e proclamo a minha libertação e vitória. Você é um inimigo derrotado. Jesus destronou a você e a todos os seus demônios. Já não tenho medo de você. Certa vez, Satanás, você era o meu Senhor e eu era seu escravo. Mas agora, eu sou o seu Senhor. Porque Jesus fez-me Senhor sobre todos os poderes malignos e de todos os demônios. Eu estou livre. Está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente estou livre. Verdadeiramente estou livre. Agora conheço a verdade. Jesus derrotou você, os demônios, todos os espíritos malignos e o próprio Satanás estão sujeitos ao nome de Jesus. Porque todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. No céu, a terra e o inferno. Sabe que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o assentou à sua destra, muito acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Diga: este nome me pertence. Diga: há poder neste nome. Há glória neste nome. Há glória neste nome. Há majestade neste nome. Há autoridade neste nome. Diga: eu tenho o direito de usar este nome. Portanto, saia, Satanás. Em o nome de Jesus. Saia da minha vida. Saia das minhas finanças. Saia da minha família. Saia da minha igreja. Em nome de Jesus. Porque eu estou revestido da autoridade que me foi dado pelos céus. Diga: eu sou livre. Jesus me libertou. No nome de Jesus. Amém. Então sejam abençoados na prática dessas verdades. Amém? Então, se você está nessa manhã aqui e você ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa fazer Ele Senhor, porque você foi liberto do império dele pelo poder dessa confissão. Amém? Tem alguém no nosso meio que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você nunca confessou, você precisa fazer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E para aqueles que já o fez, você precisa dizer para o inferno que você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E que você tem direito legal de usar a autoridade que foi lhe delegada. Amém? Não fique indiferente com as verdades de Deus. Porque aqueles, amados, que estão brincando de ser crente, podem ser atropelados. Você pode ser atropelado, amado, conhecendo essa verdade. Se você não ser praticante, não brinque com o que é santo. Não brinque com o que é santo. A obra da carne, amado, pode levar você à morte imatura. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz. A Bíblia diz que ele será destruído de repente sem que haja cura. Sabe por que muitas pessoas, amados, no momento desse que nós estamos debaixo de uma unção, não respeitam, não honram